Fala galera aí, mais um vídeo no canal Os Matemáticos, sempre inovando aí no visual, na forma de apresentar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos lá para mais um vídeo falando de elementos geométricos, tá? Elementos geométricos, ponto, reta, semirreta e segmento de reta. Então vamos lá. Começando aí pelo ponto, né? Então o ponto ele é representado na geometria com uma letra maiúscula aí do nosso alfabeto, tá? Então o ponto nada mais é que aquela marquinha, né? Que a gente vê que não tem nem dimensão, né? Nenhuma dimensão, nem largura, nem comprimento. Então ele dá a ideia ali que vai se iniciar um segmento, uma semirreta, tá? Então o ponto também pode aparecer no interior de uma figura, né? Ele pode ali aparecer também, dependendo da situação da atividade ali proposta, tá ok? Depois nós temos aí a reta, né? A reta, uma linha traçada sem começo nem fim. Então você tem aí as retas, né? No canto aí superior direito, a reta nomeada com letras minúsculas, tá bom? Então todas as retas são nomeadas com letras minúsculas no nosso alfabeto. Então temos ali a letra S, a letra R e as setinhas indicando que tanto ela pode ir por um lado quanto para o outro. Ela é infinita, tá? Ela não tem largura, mas ela é infinita. Também pode ser representada através de uma notação matemática aqui abaixo, aqui do lado direito, onde nós temos um traço com duas setinhas, né, sobre as letras A e B. O que significa isso? Que esta reta está passando pelos pontos A e B. Ela não parou em nenhum ponto e também não se originou em nenhum ponto. Então, ela passando pelos pontos A e B, lembrando que os pontos são nomeados com letra maiúscula. Então, por isso aí, uma reta passando pelos pontos A e B na notação. Depois nós temos a semirreta. Semirreta nada mais é que uma reta aí, né? No caso, parecido com uma reta, só que ela tem uma origem. Então ela passa a ser uma semirreta quando ela tem uma origem no ponto. Então no exemplo que nós temos aqui, esta semirreta, ela tem origem no ponto A, tá? Então, se ela tem origem no ponto A, ela pode passar por vários pontos e seguir o seu curso aí, tá bom? Tanto que nós temos do outro lado, né, no extremo do ponto A, uma setinha. Significa que a semirreta, ela vai originar num ponto e depois continua passando por outros pontos. E então, ela tem um começo, mas não tem fim, tá bom? E aí nós temos a notação de uma semirreta, que aí nós tiramos uma das setinhas, né? Então, do lado esquerdo não tem a setinha, justamente para dizer que se inicia no ponto que está ao lado esquerdo, que é o ponto A, passa pelo ponto B e a setinha aqui vai embora, tá bom? Então, definição de semirreta. O conceito de semirreta também vai servir para entender, né, ângulos, né? Que na verdade os ângulos ali, eles se originam de no mínimo duas semirretas. Depois nós temos o segmento de reta. Segmento de reta muito visto nos polígonos principalmente, né? A parte da reta compreendida entre dois pontos. Eles são chamados de extremos. Então quer dizer, o segmento de reta ele tem um começo e um final. Então na ilustração que vocês têm aí acima, eu tenho o segmento de reta que começa no ponto A e vai até o ponto B, tá? Então, diz, né, aí que o segmento de reta é uma parte da reta, tá? Então, se eu voltar aqui um pouquinho, né, vamos lá, se eu voltar aqui um pouquinho na ideia de que eu tenha a situação de uma reta passando por dois pontos, então, se essa reta continuasse para a esquerda ou tanto para a direita, né, esse intervalo aqui é o segmento de reta. Então é uma parte da reta que tem o começo e o final. Começo no ponto A e finalização no ponto B, tá bom? No caso aqui, indica-se no segmento de reta, nós temos um traço sobre os pontos, né? Então um traço sobre as letras A e B.
Quer dizer, eu tenho um segmento de reta que se inicia no ponto A e vai até o ponto B, que são esses extremos. E aí nós temos as notações matemáticas que apareceram aí nas definições, né? O ponto é representado com uma letra maiúscula. A reta, nós temos aqui uma reta do exemplo, né, que passa pelos pontos A e B. Então eu tenho sobre os pontos a reta, né? Então nós temos ali o traçado com duas setinhas. Depois eu tenho a semi-reta, que começa no ponto A, passa pelo B e vai embora. Então, semi-reta sobre o ponto A e B, com uma das setinhas apenas virada para o lado direito. E o segmento de reta, que é apenas um tracinho sobre as letras A e B, que quer dizer, ele começa na A e termina na B. Então, aqui são as notações matemáticas. E nós temos aí uma representação mais simples, né, para diferenciar reta, semi-reta e segmento de reta. Então, as setinhas indicam a reta, né, sem começo e sem fim. O ponto inicial e depois uma setinha indica a semi-reta, que começa em um dos pontos. E o ponto inicial e o ponto final indica aí o segmento de reta. Tá? Então, é uma ilustração aí para ajudar vocês a entenderem um pouquinho aí. Tá bom? Nós temos aí também as retas paralelas. Tá? O que seria a reta paralela? São retas que mantêm a mesma distância entre si. Retas paralelas são as retas que mantêm a mesma distância entre si. Tá aqui, ó. Então nós temos duas retas, tá? Quando não aparece nenhum ponto também indica que ela não tem começo nem fim. Reta A e reta B representadas por letra minúscula. Retas concorrentes. Então nós temos aqui as retas concorrentes, que são retas que se cruzam, né? Elas podem formar alguns ângulos no seu cruzamento. Então eu tenho o ponto de cruzamento aqui representado pela letra A maiúsculo e duas retas, né? O S e o T. E elas se cruzam aqui sendo concorrentes. A perpendicular também é considerada uma reta concorrente. Então elas se cruzam aqui num determinado ponto. Só que elas são concorrentes perpendiculares quando esse cruzamento forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, elas se cruzam aqui e eu tenho um ângulo formado 90 graus em cada parte aqui, ó. São 4 ângulos de 90 graus. Tendo um aqui, eu terei os outros também. Então, aqui são retas perpendiculares, são concorrentes, porém, quando se cruzam e formam ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares. Ok? Aí é uma fonte aí das nossas informações, um dicionário de matemática. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um joinha aí e até a próxima publicação do nosso canal. Um abraço!